Bom, pessoal, para aqueles que já estiveram aí no passado já me conhecem, os que não estiveram, meu nome é Marlon, eu sou historiador e pesquisador e eu fico muito satisfeito pelo retorno que a gente teve dessa iniciativa desses encontros, a fim da gente poder trazer um conhecimento fundamentado e esclarecer questões que influenciam diretamente no nosso dia a dia e no cenário que a gente está vivendo. Eu gostaria de começar a minha exposição com uma mensagenzinha muito objetiva que diz o seguinte: muitos pensam que o legado que o PT deixará ao sair do poder será o desastre econômico ocasionado por uma gestão de corruptos e incompetentes. Engano. A missão do PT, exitosa no final, foi e continua sendo disseminar o ódio à tradição, ao belo, ao justo, ao verdadeiro, ao conhecimento, à sanidade física e mental e mais. O PT consegue destruir, através de um processo contínuo de deseducação, a capacidade do brasileiro de reconhecer a obviedade do óbvio. Esta iconoclastia diabólica levará décadas para ser revertida. Comecemos a reconstrução o quanto antes. O processo que nós sofremos hoje, ele é um processo que vem de mais de 50 anos. Não se desconstrói mais de 50 anos de aplicação de uma teoria, de práticas, de uma mentalidade, um estalar de dedo. Não é formando um grupo, indo para a rua, combatendo, desconstruindo. Não é assim, de uma forma afoita, que a gente vai chegar a algum lugar. Infelizmente não é com aquela energia deslocada que a gente vai chegar a algum lugar. É um conjunto de práticas que a gente vai ter que ir dosando e praticando para poder atingir os objetivos. Todo esse cenário que nós vivemos, o causador, a semente, chama-se Karl Marx, um judeu alemão, meados do século XIX, escreveu uma teoria maluca chamada a teoria da ditadura do proletariado, e que ao longo dos séculos, das décadas, se transformou nesse modelo de aplicação da mentalidade de esquerda, ou da mentalidade revolucionária que teve a sua origem no pensamento de Karl Marx. No pensamento de Karl Marx, houve uma adaptação quando se foi praticada pela primeira vez a Revolução Socialista através de Lenin. Depois houve uma segunda adaptação quando Stalin tomou o poder. Depois nós tivemos uma quarta adaptação quando Gramsci desenvolveu a cartilha de aplicação do socialismo, não através da prática da luta armada, mas através da prática de invasão e doutrinação na sala de aula. Formar cidadãos coesos, que aceitem de forma passiva, coerente e convicta tudo aquilo que era apresentado para eles. Revolução cultural. E por fim, a última adaptação ao pensamento de Marx chama-se as teorias culturais e psicológicas, que também atingiram o campo do direito, tá? Que foram as teorias da famosa Escola de Frankfurt, tá? Através de teóricos como Marcuse, Habermas, Lukács, Benjamin e por aí vai. Era um grupo de alemão judeu dos mais safados possível. Os caras conseguiram, digamos, fechar o ciclo de adaptação ao pensamento de Marx e ter várias
vários tentáculos para a aplicação e desenvolvimento do socialismo, independente de qualquer sociedade, seja de primeiro, de segundo, de terceiro, de quinto mundo. Então, a causa de tudo isso, a causa começou lá no século XIX, e ela veio evoluindo, ela vem se mutando conforme a evolução do mundo, ela também foi se aprimorando. Hoje, o Brasil vive a terceira tentativa de tomar o poder. Volto a frisar, como hoje a pauta eu vou me centrar mais em regime militar, então vamos dar uma ênfase maior. Em 1935, nós temos a intentona comunista, nós temos a coluna Prestes. Prestes sai do Brasil, vai para a Rússia, vira agente da KGB treinado, volta para o Brasil para implantar a ditadura do proletariado através do Partido Comunista Brasileiro e tendo como braço direito a agente da KGB também, e namorada dele, a Olga Menari. Ele faz bota em prática todo o projeto que a KGB colocou na mão dele, utilizar desde o propagandismo partidário até a luta armada. Ele lutou nas duas frentes. O Prestes saiu do sul e foi ao norte, propagandeando o socialismo no Brasil, filiando pessoas ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, que hoje não existe mais, é o PPS, o Roberto Freire disse, socialismo e economia de história. Eu ainda vou provar para o Roberto Freire que está muito errado em ter resultado da a coluna Prestes, a primeira tentativa de tomar o poder, foi sufocada pelo Getúlio Vargas, porque nós estávamos no período da Segunda Guerra Mundial e no período ditatorial do Vargas. O Vargas sufocou literalmente, prendeu Prestes, extraditou a agente da KGB que estava dentro do país de forma ilegal. Vocês pegarem o filme Olga, vocês vão ver, ai, coitadinha, ela foi mandada embora, o Getúlio mandou ela embora, ela foi lá para Auschwitz, e aí ela morreu. Ela era uma clandestina, guerrilheira, agente da KGB, que queria implantar o comunismo no Brasil. O Vargas fez o seguinte: cadê o passaporte dela? Não tem, manda embora. Então vamos mandar para onde? Para a Alemanha. Por que para a Alemanha? Porque ela era alemã. Agora, se ela era judia ou deixava de ser, a nacionalidade dela era alemã. E o Vargas só mandou ela para o domicílio dela. Todo mundo fala, o Vargas mandou ela para o campo de concentração. O Vargas não mandou coisa nenhuma, cumpriu a lei. Ela estava aqui ilegalmente, era uma guerrilheira, era um agente infiltrado de Moscou, ele só cumpriu a lei, nada mais. Essa primeira tentativa de tomada do poder, o Vargas teve sucesso absoluto e legal, legalista. Termina a Segunda Guerra, a partir dos anos 50, 53, 52. Esse é o seguinte: se o cara lá tá vendendo por 10 e o outro por 5, vai aparecer um aqui no meio que vai dizer nem 10 nem 5, vou vender por 7. E o comércio e as relações econômicas, elas vão fluir. É uma utopia, o ser humano não está preparado para viver uma autogestão. Tá? Então, o que a esquerda ela vem praticando ao longo desses mais de 50 anos é vender um sonho que jamais vai acontecer e esconder a sua intenção autoritária e ditatorial de fazer um mundo igual por baixo para a maioria e outro mundo muito bem, né? Como a gente sabe que eles adoram viver muito bem, eles odeiam o capitalismo, mas eles não vivem sem o capitalismo. Para eles, a minoria fica por cima com o que tem de bom no capitalismo e a maioria fica por baixo, todo mundo igualzinho com as migalhas. Cuba, qualquer país socialista, a velha União Soviética, Coreia do Norte, China, qualquer lugar, aonde eles bateram, aonde eles entraram e aplicaram, só houve um resultado: censura, miséria
fome, estágios de corrupção violentos, riqueza excessiva e fora dos limites para os comandantes e a grande maioria chupando dedos. Mas principalmente o autoritarismo. Tá? A partir de 52, 53, os comunistas no Brasil, os socialistas, eles voltam, aproveitam a autorização legal e voltam ativo. A primeira coisa que eles fazem, vamos montar um esquema de pulverização de grupos para iniciarmos a luta armada. A intentona, que utilizou mais a propaganda do socialismo, não deu certo. Então agora nós vamos para a luta armada. Como? Na área rural e na área urbana. Os famosos aparelhos que a dona Dilma participou. Então, eu tenho que financiar a revolução. Como é que eu vou financiar a revolução? Assalto a banco, extorsão, venda de segurança, roubo a banco, roubo de carga, sequestro. O problema do financiamento estava resolvido. Eles conseguiram chegar num estágio muito semelhante ao que nós estamos hoje, em 1964, quando o João Goulart começou a deixar claro, explícito, que ele era um socialista. Jânio Quadros, que renunciou antes do Jânio, era outro socialista. Ele trouxe o Che Guevara aqui para o Palácio do Buriti, no Palácio do Planalto, e condecorou o cara com a maior honraria do país. Jânio Quadros. O Jango era outro comunista. O problema é que o Jango, ele não tinha a autonomia que todo mundo acha que ele teve. O Jango era um marionete de um outro político chamado Leonel Brizola. Esse que era o mais perigoso. O Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, ele já tinha um plano de tomada do poder pela Força Armada do centro-sul do Brasil através do projeto chamado Grupo dos 11. Eram células armadas e de difusão do socialismo no centro-sul do país através de pequenas células de 11 pessoas, por isso o Grupo dos 11. Tá? E o Leonel Brizola era a ponte, era o mensageiro, tá? Era o canal de comunicação entre Brasil e Cuba. Ele tratava dos assuntos da implementação do socialismo no Brasil com o Fidel, o Brizola. E o seu Fidel tinha um dinheiroduto ligado de Havana a Moscou. Então Moscou mandava o dinheiro, o seu Fidel tirava a parte dele e o resto ele distribuía para onde fosse necessário jogar dinheiro para implementar a Revolução Socialista. Nós temos de 61 a 64 várias atitudes, várias atividades do governo na época que mostravam que o objetivo era o socialismo. Jango indo para a China, e a China estava fechada para o mundo, fazendo negócios, tratando de assuntos políticos e comerciais como se o Brasil fosse um país comunista, com a China. Viajava a Moscou e se sentia em casa. Viajava para Cuba, tinha contato com Fidel Castro como se fosse um parceiro normal. E desprezava totalmente o fervor do povo, os avisos que o povo estava dando. Ó, coisa não tá boa, tu tá aí falando com o comunista, mas olha para nós primeiro, depois tu vai conversar com eles. Em 64 o Brasil estava tão parecido com o Brasil de 2015, que como as pessoas, a maioria não conhecem, né? Então elas acham que tudo que acontece agora é uma coisa pontual desse momento. Não, já aconteceu igual, não sei o que. Em 64 nós tínhamos greve toda hora, nós tínhamos inflação alta, nós tínhamos combustível caro, nós tínhamos desemprego, nós tínhamos corrupção. Em 64 tinha o mesmo cenário implementado que nós temos hoje.
A diferença de 64 para 2015 é que o estágio que nós vivemos, todas essas desgraças promovidas e praticadas pela esquerda, atingiu níveis astronômicos. Níveis astronômicos. Outra diferença, a população de 64, a sociedade brasileira dos anos 70, dos anos 50, era uma sociedade que não tinha passado, não tinha sofrido o ataque ou as práticas da Revolução Gramscista, a Revolução Cultural. A gente ia para o colégio para estudar. A gente ia para o colégio buscar conhecimento, ciência. Hoje, desde a pré-escola, essas duas aqui na frente, elas vão para o colégio e certamente elas vão me dizer que Mao Tse Tung é um cara bacana, que o Che Guevara é um herói. Não existia isso em 64, nos anos 50 e 60. Não existia essa propaganda do socialismo dentro da sala de aula, formando cabeças desde a base para aceitar essa utopia, para aceitar esse projeto. Não existia o discurso romântico da liberdade e igualdade, da democracia socialista. Democracia socialista é outra utopia. Como é que eu vou ser socialista e democrático ao mesmo tempo? O socialismo é autoritarismo e a democracia é a participação popular ampla. Não dá para juntar as duas coisas. Liberdade e igualdade, não dá para juntar as duas coisas. Ou bem eu sou livre, ou bem eu sou igual. Se eu quero ser livre, eu não posso ser igual. Se eu quero ser igual, eu não posso ser livre. Pô, é uma lógica tão simples, uma coisa tão elementar, tão óbvia. E aí eu recaio nessa mensagem que eles ensinaram, eles formaram cabeças que hoje as pessoas não conseguem observar o óbvio. Então é um processo. Como nós tínhamos uma sociedade totalmente diferente do que nós temos hoje, é impossível a gente comparar a sociedade brasileira de hoje com a de 64. São duas coisas muito distantes. A única coisa que está muito próxima é o cenário. E o nosso cenário hoje é muito mais tenebroso do que o de 64. Só que lá nós tínhamos gente com cabeça. Hoje nós não temos. Hoje nós temos pessoas que vem passando e passaram por lavagem cerebral. Em 64, as pessoas tinham uma internet que virou mercadoria. Do mesmo jeito que política virou mercadoria. Quem é que faz política hoje? Política cidadã, iniciativa. Nossa, uma grande minoria. A maioria chega lá e diz, eu vou entrar para a política. Por que tu vai entrar para a política? Ah não, o candidato lá me disse que eu vou arrumar um cargo lá, eu vou ser assessor, eu vou ser gerente, chefe, administrador, tal, vai facilitar a vida da minha empresa. Política virou mercadoria, do mesmo jeito que religiosidade virou mercadoria. Então, nós temos, no paralelo 64 para 2015, muitas coisas em comum. Mas o principal, que é quem compõe o cenário, que é a sociedade, ela está muito distante, ela está muito diferente. 64, quando tem a Marcha da Família pela Liberdade, promovida pela Igreja Católica, aquilo ali bastou uma passeada, bastou para o general Olímpio botar os tanques na rua e acabar com a brincadeira. Mas não foi o chamamento da sociedade que fez as Forças Armadas botar os tanques na rua. Eles próprios já tinham observado os perigos. Eles sabiam o que estava acontecendo. O militar tem uma cabeça, um time diferente do cidadão. O cidadão é imediatista. O cidadão enxerga a coisa, de repente, ele detecta um problema e já quer a solução para ontem. O militar não, o militar ele trabalha com estratégia. É uma outra mentalidade, é um outro time.
Qual é a diferença? Em 64 nós tínhamos uma sociedade melhor e um exército que sabia de tudo. A sociedade foi para a rua, o exército entrou. Hoje, o exército sabe de tudo, mas a sociedade não sabe de nada. Não sabe de nada. O exército, ele só sai para a rua no momento em que ele tiver uma sociedade coesa, consciente. Ah, mas ele tem obrigação. Sim, tem obrigação. Tem obrigação. Em 64 ele cumpriu com a obrigação dele. O que ele ganhou quando ele promoveu a redemocratização, entregou para a sociedade brasileira um país livre da guerrilha comunista, livre, entre aspas, do perigo do socialismo? O que eles ganharam? Em menos de 2 anos, estava todo mundo chamando os militares de ditador, porque foi golpe, porque vocês só fizeram censura, porque vocês perseguiram, porque vocês mataram. Eles não têm obrigação nenhuma de serem traídos pela própria sociedade. Eles não têm obrigação. Eles têm obrigação de cumprir a lei. Eles têm obrigação de cumprir a lei. Mas eles só cumprem a lei se o povo chamá-los conscientemente e não histericamente, que é o que está acontecendo na maioria dos casos hoje. Quem pede intervenção hoje pede mais por um discurso histérico emergencial do que um pedido consciente, sabendo, conhecendo profundamente, ou tendo uma boa noção do cenário, do porquê que eu estou pedindo intervenção, ou porquê que eu estou pedindo impeachment. Não, é aquela coisa, eu não quero mais isso aí. Tá? Mas não basta. A democracia não é esculhambação. Não é meia dúzia, não gostar e sair enterrando, eu não quero. Tá? O regime de 64, ele foi todo ele pautado na defesa da democracia. Aí vem os desinformadores que dizem assim, foi uma ditadura. Não foi. Não foi. Não foi ditadura. Se tiver ditadura, quem manda é um partido ou um líder. O regime de 64 foi tão ditadura que o Castelo Branco foi eleito. Como é que eu vou ter uma ditadura com um presidente eleito? Não, mas quem elegeu foi o povo que apoiava o regime. Não. O seu Ulisses Guimarães era da oposição, era de esquerda e votou no Castelo Branco. E ninguém botou uma arma na cabeça dele para votar. Nem o Costa e Silva, nem o Médici, nem o Geisel e nem o Figueiredo. Todos foram eleitos pelo Congresso. Ah, mas não era uma eleição direta, o povo não foi escolher. Mas quem escolheu o Congresso Nacional eram os representantes do povo. 21 anos de regime militar, 21 anos de eleição. Nós escolhemos deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Que ditadura é essa? Que ditadura é essa que o povo vota? Que ditadura militar é essa que 95% da máquina do Estado só tinha civil lá dentro? Ditadura militar, tu tem que encher de militar, o civil tá fora. Deixa eu fazer um parênteses. A gente, lá nessa época, você falou que o Congresso tem que ir votar. E hoje, o Congresso faz o quê? Já vamos chegar lá. Que ditadura é essa? Que nós temos 95% da máquina do Estado cheia de civis. Ditadura militar, tu tira o civil. O civil tá fora, só tem militar. Ditadura civil, tu enche de civil, militar tá fora. Mas nós tínhamos eleição, nós tínhamos uma máquina repleta de civis. O que foi imposto? Imposto não, porque também era votado pelo Congresso. Ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5. Os atos institucionais foram feitos e aplicados para
o avanço, ou mecanismo, foi um mecanismo de barrar o avanço socialista. Ah, mas 67 fecharam o Congresso. O Congresso ficou lá rodeado de jipe, de tanque apontado para o Congresso, imagina. Mas por que aconteceu isso? Porque o Congresso estava infestado de deputado comunista, tentando dar um golpe lá dentro do Congresso, tentando transformar o Congresso em balcão de negócio como é hoje, tentando praticar corrupção dentro do Congresso para implementar a Revolução Socialista a partir do Legislativo. Aí os militares, opa, vamos tirar a doença dali, fecha o Congresso, caça aqueles militantes, aquele subversivo socialista. Os 21 anos do regime militar foram 21 anos de defesa da democracia. Não teve autoritarismo, não teve perseguição para quem não quisesse o socialismo. Quem fosse militante socialista e tinha por objetivo, independente da área que atuasse, política, econômica, estudantil, comercial, implementar o socialismo, tira fora. Tira fora. A gente, quando fica gripado, a gente não toma remédio? Pois bem, foram 21 anos onde os militares, em doses homeopáticas, utilizaram os remédios necessários para que a democracia fosse protegida. E ela foi protegida, tanto que em 85 eles devolveram, através de um processo lento e gradual, conforme o nosso general Figueiredo falou, o povo terá a democracia de volta. Nós vamos devolver o poder ao povo, 100%, mas de um jeito lento e gradual. Em 85 nós temos a eleição indireta do Tancredo, e que marca o fim do regime com o novo período da democracia brasileira. Eu queria deixar muito claro também, todo mundo fala que no regime militar, o regime militar deixou o país atirado das traças. Os civis pegaram o poder, o país estava sucateado. É uma acusação tão forte. No regime militar foram criados 13 milhões de empregos. Se nós pegar os 30 anos de regime civil de 85 para cá, eles não produziram a metade dos empregos. E os militares fizeram 20. A Petrobras aumentou a produção de petróleo de 75 mil barris para 750 mil barris. A estruturação das grandes construtoras nacionais, se nós hoje temos o OAS, Camargo e Correia, as grandes empreiteiras, o Odebrecht, é graças às obras promovidas pelo regime militar. Senão nós estaríamos hoje ainda construindo ponte com tijolinho, entendeu? Ponte com tijolinho, com bloquinho de pedra. Nós não teríamos construtoras de verdade. Construção de 4 portos e recuperação de outros 20. O que é que esses civis fizeram em 30 anos? Onde tem essas informações? Isso aqui, eu não venho aqui para fazer discurso histérico e nem falar mentira. Eu venho trazer conhecimento. Eu não estou tentando convencer ninguém e nem estou fazendo propaganda, estou trazendo informação. Não, porque se eu comentar isso, mas onde é que tem isso? Ah, mas é o mal do brasileiro. O brasileiro só acredita qual é a fonte. Tu sabia que ninguém é obrigado a fornecer fonte de informação por lei? Eu não sou obrigado a fornecer fonte. E essa mania do brasileiro, eu só acredito naquilo que tem fonte. É a maior... É a assinatura da ignorância do brasileiro o cara pedir fonte de informação. Porque a Constituição, ela me protege a minha fonte de informação. Tu quer a fonte? Vai procurar. Vai procurar. Eu tenho a fonte, eu não sou obrigado a dar para ninguém.
O brasileiro convencional, eu só acredito naquele que tem fonte. Para mim, é comprovar a ignorância. Não, porque como eu estava conversando, É uma mania. São poucas informações verdadeiras. Informações mentirosas você acha aos montes. As verdadeiras são complicadas de achar. Vamos para mais algumas então. Criação da Eletrobras, criação da Nucleobras, da Embratel, da Telebrás, da usina nuclear, indústria aeronáutica naval, bélica e automotiva, Proálcool, se hoje nós temos etanol, é graças aos militares. Construção das maiores usinas hidrelétricas do mundo. E nós hoje estamos sobrevivendo com uma população que triplicou o consumo de energia com as mesmas hidrelétricas construídas no regime militar. Por quê? Porque esses 30 anos desses socialistas vagabundos que pegaram o poder a partir de 85, eles não fizeram uma obra de infraestrutura. Eles só se utilizaram durante 30 anos da estrutura já existente. Porto, aeroporto, hidrelétrica, estrada, tudo. Eles não fizeram nada. Ah, mas eles reformaram os aeroportos para a Copa. Tá tudo aí. Maquiagem. O seu Lula fez uma vez, no governo, eu acho que foi no segundo governo dele, o Lula fez gastou 3 bilhões para fazer uma aplicação de um projeto de restauração das estradas. 3 meses depois do final da restauração das estradas, já estava tudo esburacado. Por quê? Operação tapa-buraco, aquilo ali, o que foi de dinheiro pro ralo da corrupção, só que, infelizmente, né? Redução da inflação de 100% para 12%. No governo socialista do João Goulart, em 64, a inflação brasileira era de 100%. Os militares entregaram a economia brasileira, depois de 20 anos, com uma inflação de 12%. Ah, mas era alto ainda. Hoje o patamar é 6,5%. Bom, nós estamos falando de 30 anos atrás. Para 30 anos atrás, uma inflação de 12%, para quem tinha 100, chegar a 12% era um grande sucesso. Programa de merenda escolar, programa de alimentação do trabalhador, cursos de mestrado e doutorado no Brasil que não existia. Quem quisesse fazer mestrado e doutorado tinha que ir para o estrangeiro. Fomento e financiamento de pesquisa, CNPq, CAPES, FINEP, rede asfaltada de 3.000 quilômetros que nós tínhamos em 64, o regime militar entregou 45.000 quilômetros de estradas asfaltadas. Criação da Empresa Brasileira de Turismo, duplicação de rodovias, criação da Embrapa. Se hoje nós temos uma agricultura que funciona e é uma das melhores do mundo, em termos tecnológicos e de produção, graças à Embrapa dos militares. Construção do Porto de Maranhão, prospecção de petróleo. A Petrobras não fazia prospecção, ela só tirava. A prospecção era feita por uma empresa inglesa. Mas os militares chegaram, não, nós não vamos pagar para eles virem procurar, não, nós vamos achar nós mesmos. Se nós conseguimos tirar, nós conseguimos achar. Polícia Federal foi criada por eles. Serviço Nacional de Inteligência. Um país que não tenha um serviço de inteligência decente, qualquer vagabundo entra e faz uma festa. Faz uma festa. Criação da Infraero, implementação de polos petroquímicos, fundo rural, aposentadoria para trabalhador rural, código tributário, código de mineração, Zona Franca de Manaus, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Conselho Nacional de Poluição Ambiental, reforma do Tribunal de Contas da União, Sistema Financeiro da Habitação, Banco Nacional da Habitação, construção de 4 milhões de casas. 4 milhões. Quanto é que esses governos civis e socialistas que nós tivemos até hoje construírem moradias? Quantas? Estão em pé ainda, né?
E construir barraco e cai, isso aí qualquer um faz. Dona Dilma está provando a competência de como construir barraco para cair daqui 6 meses. Rede ferroviária. Quer baratear a produção? Transporte ferroviário. Hoje, quantos trens funcionando no Brasil nós temos? Nada. Nós temos uns pedaços de ferrovia aí funcionando que não faz diferença alguma. Matrículas do ensino superior de 100 mil em 64 para 1.300.000 matrículas de ensino superior. Corredores de exportação, frota mercante de 1 para 4 milhões de navios. Banco da Amazônia, Ferrovia da Soja, crédito educativo, Mobral, para acabar com os analfabetos, Projeto Rondon. Mas os militares não fizeram nada. Os militares só entraram aqui para fazer ditadura, ser autoritário, torturar, matar, prender, roubar. Roubaram um monte. Os militares roubaram tanto que todos os 5 presidentes morreram pobres. Pobre. O João Figueiredo, quando morreu, os amigos tiveram que pagar o caixão. Quer dizer que o Mobral foi o... Sim. E quem vai atribuído ao Paulo Freire? Paulo Freire é muito depois. O Paulo Freire entrou com a porcaria da metodologia socioconstrutivista interacionista, que é a maneira mais eficaz e rápida de emburrecer as pessoas. Essas aqui são vítimas do Paulo Freire. Ele é usado na... 101% do ensino nacional hoje é freiriano. 101%. A pedagogia é um curso superior que foi implementado pela esquerda a partir de 85, e a função da pedagogia é policiar os professores na sala de aula. Aquele professor que não aplicar a metodologia esquerdista do socioconstrutivismo interacionista, ele é perseguido e tirado de cena. Isso eu falo de cadeira. Eu falo de cadeira. Eu sou vítima. Eu sou vítima disso. Eu cheguei aí brigar com o secretário estadual de educação. E nenhum pedagogo, os pedagogos, eles me fundamentam, me explicam qual é o resultado dessa metodologia que eles aplicam. Que é um crime. O que eles estão fazendo com a gurizada, com os jovens de universidade, é um crime. Eu larguei a pedagogia porque eu não aguentei. Tá? Então, está mais do que provado, que o regime militar, ele não foi golpe, ele não foi ditadura, ele não foi corrupto, ele não foi antiprogresso. Ele foi eficaz, legal, eficiente. E principalmente ele prezou pela ética, pela moral e pela defesa da democracia. Só isso. Aí me vem a dona Dilma e diz assim: porque eu, quando eu era jovem, eu lutava pela democracia e pela liberdade. Roubando, estourando bomba, roubando quartel, roubando carga, sequestrando o embaixador. É um jeito meio esquisito de pregar democracia. Roubando o cofre do Ademar de Barros, que até hoje ninguém sabe onde é que os 2,5 milhões dele, de dólares, foi parar. Eu sei. Está lá em Cuba. É a aposentadoria dela, ela fez naquele tempo. 2,5 milhões de dólares do Ademar está lá. O Fidel está guardando para ela. É um jeito meio esquisito da gente implementar democracia e liberdade, tirando a liberdade dos outros, né? Porque no momento que tu rouba, tu mata, tu assalta, tu sequestra, tu tira a liberdade de um para implementar a tua. Muito estranho. Sendo que democracia e socialismo são antagônicos. Ou eu bem sou democrata ou eu bem sou socialista. O problema é que, a partir de 85, eles descobriram, eles optaram em não mais fazer a revolução pela luta armada, mas através da revolução cultural.
Eles pegaram a cartilha do Antônio Gramsci, aquele italiano que escreveu a cartilha dele, de implementação do socialismo, na cadeia. Ele era tão bonzinho que o Mussolini, a primeira coisa que fez, em 1922, quando assumiu o poder da Itália, o Mussolini sentou na cadeira e disse assim: cadê o Gramsci? Por quê? Porque eles tinham esse cara na cadeia. Se esse cara não for pra cadeia, ele vai incomodar minha vida e eu não quero que ninguém me incomode. E o Gramsci foi pra cadeia. Em 1922 só saiu de lá morto. O problema é que, no período que ele estava na cadeia, ele escreveu o tal dos cadernos do cárcere, que é a cartilha de implementação do socialismo, sem utilizar a luta armada, e sim doutrinando os jovens da base, propagandeando o socialismo. E esse processo foi implementado no Brasil muito antes da redemocratização. A partir de 85 a coisa ficou forte, explícita, formando pedagogos, implementando metodologias didáticas, discursos, preparando professores para propagandear na sala de aula, nas universidades, nos sindicatos, nos movimentos sociais. Todo mundo achava o movimento social a coisa mais linda do mundo. Oh, que maravilha! É a democracia. Democracia é coisa nenhuma. Acostumaram o povo a ter um líder que chama eles que nem uma manada indo para o batedouro. Tem um filme, está disponível no YouTube, que é exatamente a cara do Brasil. É utilizado nas faculdades para fazer uma reflexão sobre a realidade brasileira. O nome do filme é Cronicamente Inviável. Assistam esse filme, está disponibilizado no YouTube. Cronicamente Inviável. É fantástico. É um filme que vocês podem assistir 10 vezes. Cada vez que vocês assistirem, vocês vão captar uma mensagem diferente. Tá? Pura realidade brasileira. Pura. Idiocracia também. Isso é mais difícil. Então está mais do que provado que o regime militar não é nada do que foi propagandeado, que foi imposto pelo discurso da esquerda, e que hoje nós temos um processo em andamento chamado processo de revisionismo histórico. O que é isso? Escola Presidente Médici, tira a placa. Escola Carlos Marighella. Avenida Castelo Branco, tira a placa. Avenida da Legalidade. Cronicamente Inviável. Avenida Marechal Floriano Peixoto, tira a placa. Avenida Carlos Lamarca. Eu tiro de circulação todas as imagens, todos os registros do regime militar que combateu o socialismo, que combateu a revolução, e substituo pelos meus heróis. Lamarca, guerrilheiro. Marighella, guerrilheiro. Legalidade foi um processo implementado pelo Leonel Brizola para ajudar na revolução. Não queriam tirar o nome, trocar o nome da ponte Rio-Niterói para Ponte Betinho. Quem foi Betinho? Quem foi Betinho? É aquele cara lá que morreu de AIDS, era irmão de um cartunista, né? Uma coisa assim, né? O cara era gente boa, o cara era coitadinho, velhinho assim, tá? Betinho, né? Betinho, deixa eu ver aqui uma coisinha rapidamente. Betinho, cadê o Betinho? Você sabia que mais da metade dos cerca de 60 jovens que morreram na guerrilha do Araguaia pela mão do seu José Genuíno, para onde foram mandados pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, eram estudantes universitários, secundaristas ou recém-formados, segundo as profissões descritas na lei, e em 95 constituiu a Comissão de Desaparecidos Políticos? Ou seja, militante de esquerda, ele é
convencido, ele não é esclarecido. A esquerda não esclarece, ela convence. A esquerda não trabalha política como uma filosofia ou como uma tese, ela trabalha política como religião. Como é que, não vou dizer todo, mas uma parcela desses novos pastores que estão por aí, o que eles fazem para aumentar o seu rebanho? A minha igreja tem lá o culto da lavagem, tem o culto do dinheiro, bênção de não sei o quê. Eles fazem, eles criam uma propaganda, né? Uma mercadoria que chama a atenção das pessoas e o cara acaba indo lá. Quando ele vai, eles dão um jeitinho de cercar. A esquerda, os socialistas, fazem a mesma coisa com a teoria maluca deles. Nós temos que lutar por liberdade e igualdade. O mundo ideal é desse jeito, é com nós no poder. E aí, eles atacam quem? Os de pouca cultura, os jovens, que já tem aquela rebeldia nata, né? O jovem, por natureza, ele é rebelde. Ele é revolucionário por natureza. Então, ele diz, vamos mudar o mundo. E aí, os universitários, entram no brete. Política para a esquerda é religião. Não é filosofia. Não é uma teoria, é uma religião. Quem entra para a esquerda, por isso que hoje a gente vê um monte de petista votando no PT, dizendo que a dona Dilma e o Lula são semideuses, e a gente pode falar para eles, provar por A mais B, que o Zé Dirceu é ladrão, que o Genuíno é assassino, que a Dilma é guerrilheira, eles vão dizer, não me interessa, é tudo mentira, né? Eu sou petista até o dia que eu morrer. Ser petista é ser corintiano. Ela vai morrer corintiano. Não adianta. Mas o que a gente pode fazer para enfraquecer a esquerda? Só o conhecimento salva. Só o conhecimento salva. Não tem fórmula mágica. Mas vai demorar. Eles demoraram quase 60 anos para chegar onde eles chegaram. Se eu vou demorar mais 60 anos, eu vou estar morta. Bom, tu até pode estar morta, mas pelo menos tu vai participar do processo. Aí tu escolhe, eu estou participando do processo, ou tu seja omissa. Não se faz mudanças no instalar de dedos. Os judeus, quando se libertaram da escravidão no Egito, não passaram 40 anos vagando no deserto para chegar na Terra Prometida? Aí nós vamos querer fazer uma revolução no instalar de dedos. Eu sou lindo, eu vou chegar no meio da rua e vou dizer, amanhã 1 milhão de pessoas na frente do Palácio do Planalto. Dona Dilma vai sair do palácio pelo ralo, de medo. Não pode conseguir. Tem que... fazer uma provocação. Gravado. Você disse que na 21 anos de ditadura militar ou de governo militar, houve vários incrementos, você listou aí uma série de coisas boas. Inclusive que eles pegaram uma inflação de 100% e no final estava com 12%. Exato. Se estava tão bom, por que a população, por que houve esse eco, esses movimentos para que mudasse isso? Abaixa a ditadura, eu quero a democracia. Estava tudo bem, estava tudo melhorando, o país estava com crescimento, as coisas estavam sendo implementadas estrategicamente. Se tinha esse benefício, por que então houve esse movimento contrário? Em primeiro lugar, os militares, eles se detiveram em combater a luta armada. Esqueceram de combater a Revolução Marxista, ou seja, a Revolução Cultural. Enquanto eles estavam preocupados em caçar a dona Dilma, o seu Zé Dirceu, porque roubavam, sequestravam, estouravam bomba, eles esqueceram de ir para dentro das redações de jornal, para dentro das editoras, para dentro das universidades. E eles subestimaram o poder da Revolução Cultural. Eu tenho contato com generais da reserva que no regime militar atuaram de forma efetiva. Eu tenho contato com o coronel Ustra. Ele foi o chefe do DOI-CODE.
Ele é aquele coronel que vira e mexe, aparece na TV, que a Comissão da Verdade quer botar na cadeia, e ele se nega a falar, porque está no livro dele. Eu já fiz meu dossiê de defesa. Meu dossiê chama-se A Verdade Sufocada. É tudo que vocês não falam. Vocês escondem. Vocês fazem uma comissão da meia-verdade. Se é para falar, se vocês querem me acusar, vocês têm que falar dos crimes de vocês também. Eu tenho contato com o Coronel Urso, eu tenho contato com o General Azevedo, que inclusive me mandou por e-mail. Convidei ele para dar uma passeadinha aqui. Ele falou que a esposa dele tá doentada, tá meia capenga lá. E ele falou, ó, eu não vou poder ir, eu agradeço o convite, mas vou mandar uma mensagem no grupo de vocês, eu até imprimi, trouxe aqui para transmitir para vocês. Marlon, só um segundo. E tanto, Celeste, a questão de... Não foram os militares que falaram, toma, agora o filho é teu. Os civis, não, vem cá, agora devolve o governo para nós, direta já. E aí então os militares, tanto ditadores eram, ok, direta já, o povo escolheu, vai ser assim. Tudo bem, mas se a gente estava vivendo um momento bom, que estávamos cada vez mais melhorando, porque veio uma situação ruim e com a... Mas é para te ver que o povo... Por quê? O povo chamou... Foi o povo que escolheu. Foi o povo que escolheu. O povo chamou os militares para nos salvar do socialismo. 20 anos depois, não tinha mais perigo do socialismo. Mas aí já houve uma manipulação das pessoas. Quer dizer, botaram na cabeça das pessoas que não estavam bom. Ok, mas já é uma atuação dessa turma da Revolução Cultural que estava infiltrada. Ok, então agora vamos para a segunda provocação. Existe a Comissão da Verdade, todos esses anos, desde que começou os partidos de esquerda do governo, tanto o PSDB, porque o PSDB também é um partido de esquerda, quanto o PT, que pegou um pouco bem mais, sempre foi divulgado essa imagem negativa da época da ditadura, do poder do exército militar. Sempre houve. Inclusive, na Comissão da Verdade, sempre trouxeram pessoas dessas épocas, generais, que na época estavam à frente, e eles... Para ridicularizar. Então, e até mesmo eles concordando e realmente dizendo que houve sim, e aconteceu isso e aquilo. Só que essa parte da benfeitoria, das coisas, por que aconteceu isso, por que teve que ele tomar o poder do país para que não houvesse essa infiltração, por que isso não foi divulgado como na verdade sufocada, por que isso não é divulgado pelo poder militar, pelas forças militares, para mostrar à população que não é nada disso. Olha, a verdade é essa, sim, existe, eu vou abrir a minha cara. A primeira coisa. Olha, nós fizemos isso, fizemos realmente, mas fizemos por isso, fomos motivados por aquilo, olha quanta coisa benéfica nós fizemos também, para não deixar o poder militar, que é a força que a gente tem. Quando a gente pensa em defesa da soberania, quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em quem? Força militar. Então, a gente quer... A questão é a seguinte, por que deixar essa imagem denegrida? Quando eles optaram pela cartilha granchista de aplicação da Revolução Cultural, tem um tópico da cartilha granchista que diz o seguinte: desmoralização das Forças Armadas, tomada dos meios de comunicação, tomada das salas de aula, seminários, quebra total dos três poderes, desmoralização da classe política. Pera lá, desmoralização da classe política. Socialismo, ele só se aplica aonde tem caos. Se nós tivéssemos uma inflação controlada, se nós tivéssemos um povo feliz, sem desemprego, com uma bela infraestrutura, com uma internet de 70 MB Wi-Fi no meio da rua, com um cenário positivo, tu não aplica socialismo. Tu só aplica socialismo com caos. Obrigado. Tu só aplica socialismo com caos. Sim, mas aí eles estão dando tiro no pé? Não! Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quem está bem, quem está num cenário positivo, vivendo bem,
segurança no trabalho, bom ensino, com toda a sociedade andando, com as engrenagens redondinhas, não tem espaço para eles entrar com o discurso de salvador da pátria. Como é que eles vão oferecer? Como é que eles vão oferecer a mercadoria deles chamada mundo ideal, liberdade, democracia, igualdade? Está todo mundo bem. Entendeu? É por isso que eles têm que usar dessa ferramenta religiosa, por um lado, e essa cartilha nefasta do Antônio Gramsci, que vem sendo aplicada no Brasil desde o tempo do regime militar ainda, e que os militares até hoje fazem meia-culpa. Nós olhamos só para um lado e esquecemos de olhar para o outro. E nós achávamos que isso aí era bobagem, que isso aí não ia dar resultado. Os militares fazem meia-culpa. Eles fazem. Eu tenho contato com o Coronel Ustra, com o General Azevedo, com o General Paulo Chagas, com o Coronel Bailão. Todos eles falam a mesma coisa. Nós fomos ferrenhos em olhar para o comunismo só pela linha da luta armada, esquecemos da Revolução Cultural. Que merda que nós fizemos. Tá? Então agora, o momento ele é idêntico, se não pior, o cenário é pior, né? E nós temos uma sociedade diferenciada daquela. Agora, que tipo de orientação eu posso? A contracultura de 1960 ajudou nesse processo do Brasil? Sim, a contracultura foi uma ferramenta do marxismo cultural implementada pela Escola de Frankfurt, pelo Marcuse. E a grande prova de amor, muita droga, e a grande prova de feminismo, e assim vai. A grande prova que os militares não querem poder, logo no início da palestra, a busca do poder, é que não fizeram a propaganda deles. Mas o governo civil vive gastando muito dinheiro com propaganda. Lina, né? A Lina, quando chegou aqui, um dos questionamentos dela foi que ela queria que eu provasse que a intervenção não é ilegal. A intervenção jamais é ilegal. Jamais. Nem no Brasil e nem em qualquer lugar do planeta. Isso é a intervenção civil constitucional, ela é defendida pelo próprio Estatuto da ONU. A nossa Constituição cidadã, que é uma Constituição de viés marxista, ela é de esquerda, a nossa Constituição. Ela não é tão democrática assim, não. Nossa Constituição é digamos, uma breve cartilha já de implantação do socialismo. A cartilha de implantação do socialismo chama-se Plano Nacional de Direitos Humanos. Essa sim. Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2, feito pelo Fernando Henrique, aquele socialista comunista safado. E o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que o Lula disse que assinou sem ler, o nosso ilustre jurista, o Ives Gana Martins, quando o Lula recém tinha assinado, ele foi lá e pegou o PNDH3 e leu. Alguns meses depois ele chama a imprensa e diz assim: o PNDH3 é o manual de implementação do comunismo no país, só que não pode ser praticado. E hoje nós já estamos praticando muita coisa. O que não está sendo praticado ilegalmente, estão tentando empurrar goela abaixo, né? Mas vai para a internet. As Forças Armadas, a democracia, que é o regime que a gente vive. Sim. Nós estamos, como você disse, pior do que a gente estava naquela época de 64. Sim. A gente está vendo muito mais corrupções, nós vemos desvios de tudo quanto é ordem, nós vemos a inflação também, nós estamos diante de vários questionamentos em termos
termos de credibilidade até da própria eleição, tá? Porque nós questionamos se realmente houve essa fraude. Houve. Se realmente... Não, já posso afirmar, houve. Por que então que o poder militar, se tem uma prerrogativa institucional que é permitido por lei, por que ainda não mudou? Se o cenário está tão pior do que era Em primeiro lugar, quem tem o poder não é a dona Dilma, não é o legislativo, não é o judiciário. Os três poderes que constituem o poder democrático, tá? Ele é instituído por nós. Nós temos o poder. E as Forças Armadas, elas têm como pressuposto o respeito à hierarquia. Então, dentro de um contexto de um Estado democrático, nós temos assim o poder do povo, que institui os três poderes representativos, tá? Executivo, legislativo e justiça, são poderes representativos, representam a sociedade. E nós temos as Forças Armadas como uma instituição de neutralidade, mas que ela ou é chamada pelo Executivo, constitucionalmente o chefe das Forças Armadas é o presidente da República, ou pelo povo. Ou pelo povo. Aí o que acontece? Nós estamos aí há 30 anos sendo incutidos, né? Nós somos forçados a aceitar, fomos catequizados, literalmente, de que política o povo só participa de 4 em 4 anos e na maquininha voltar. Depois esquece. Ano passado, houve vários movimentos pedindo a saída do Renan, do Congresso, né? Pedindo a diminuição dos valores de taxa do transporte, da própria política que estava, a inflação que estava alta e vários outros movimentos. Como foi para a rua? Nós temos E não aconteceu nada, como sempre. E aí? E houve fraude, todo mundo sabe. Ó, esse movimento tá se livre aí não é o povo, hein? Esse movimento tá se livre aí, isso é PT. Sempre houve infiltrações, porque quando tem um movimento da população, o PT lança logo os baderneiros para desmobilizar e desclassificar o movimento como uma coisa real e verdadeira. Né? Sempre a gente sabe, mas o movimento existe e ele é passado como verdadeiro, embora os baderneiros tentem, mas a maioria da população sabe que aquilo houve um movimento, veio para um questionamento ou para mostrar um repúdio àquela situação. E aí o militar olha aí o anseio do povo. A questão é que não vai... Quantas reuniões nós mesmos não é assim. Lá para o Congresso pedindo o impeachment da Nós temos vários fatores que jogam contra. Primeiro, não é manifestações pontuais e do vulto que foram feitas, tá? Por exemplo, corrupção, contra Renan, tal, foi uma coisa pontual aqui. O resto do país nem ficou sabendo da grande maioria. Mas São Paulo... aqueles movimentos de São Paulo e Rio, aquilo lá foi tudo planejado, premeditado, orquestrado pela esquerda. E eu afirmo de fonte segura. E não dou a fonte porque eu não sou obrigado. Quem criou o passe livre, o mídia ninja e orquestrou as manifestações de junho foi o PSB. Não foi o PT, foi o PSB, do seu Hollenberg. PSB é o dono e o controlador do mídia ninja, do passe livre e dos black blocs. Bom, o PT, bem ou mal, tirou um lucro em cima. Por quê? Porque o PSB é socialista, o PT é socialista. O PMDB é socialista. E por mais que eles, na hora da eleição, eles façam concorrência, eles façam oposição um para o outro, no final eles estão todos de mãozinha dada buscando o mesmo objetivo. Tá?
Agora, nós temos um outro fator que nos joga contra. O tamanho do nosso país. Como é que tu vai mobilizar um país do tamanho do nosso? Como é que tu vai mobilizar um país onde tem tantas diferenças culturais? Como é que tu vai mobilizar um país onde tem tantas diferenças econômicas? Como é que tu vai mobilizar um país se a imprensa está toda dominada pelo governo, pela esquerda? Como é que tu vai dominar um país? Como é que tu vai mobilizar um país com um sistema de comunicação capenga que nós temos? Ontem o nosso amigo, o Ivalmir, eles iam fazer um hangout ontem, eles não conseguiram botar o hangout no ar. Por quê? Marco Civil da internet. Então, Marco Civil da... esse grupo tão pequeno... A gente vai ter que fazer o mesmo trabalhinho que eles fizeram ao longo do tempo, que demorou 50 anos para eles tomar o poder. Basta histeria, imediatismo. Não, porque os militares têm obrigação. Tem obrigação sim. Tem obrigação sim. Agora, porque meia dúzia em Brasília vai lá com um cartazinho na frente do Congresso, eles vão botar os tanques na rua. 64 nós éramos menos de 70 milhões de habitantes. Hoje nós temos 210 milhões e crescendo 1 milhão de habitantes por dia. Então vamos lá. Existem provas cabais, que você acabou de dizer, que provavelmente tem na mão, isso é de poder, de pessoas que têm poder, de que realmente as nossas eleições foram fraudadas. Está aprovado. Está aprovado. Então, isso já não é um motivo de um impeachment? Não. Impeachment? E como é que... Já vamos falar do impeachment. Se você divulga isso, se você pode... Ó, duas coisinhas. Vocês conseguiram entender que para chamar as Forças Armadas, não é com discurso estéril. Não é com... Isso não tem que ser divulgado para as pessoas. Mas é o que eu estou fazendo. A senhora acha que eu estou aqui porque eu tenho o prazer de levantar no domingo de manhã, às 8 horas da manhã, para me reunir com 20, 30 pessoas para falar o que eu sei? Isso aqui tem que ser multiplicado. Como é que eles multiplicaram a cartilha socialista deles? Dentro da igreja, formando um grupinho dentro de igreja, dentro de sindicato, formando um grupinho de estudo nas universidades, nas escolas, formando um grupinho de estudo na associação de bairro, no condomínio, no clube. Eles fizeram aquilo que nós já devíamos ter começado a fazer há muito tempo. Há muito tempo. O problema é que hoje a senhora entra numa universidade e procura algum livro de linha de direita para pesquisar, para ler. Não tem. Não tem. Eles varreram tudo que é contra eles. Entra no site de uma biblioteca de universidade, na página, e bota lá, Karl Marx, tem 200 títulos. Bota lá, von Mises, Adam Smith, Tocqueville, não tem. Se tiver um. Eles tomaram conta utilizando a democracia para elegê-los, o povo legitimando eles no poder, através do voto, e pela revolução cultural, tirando todo o pensamento de direita do cenário, revisionando a história, de que maneira os heróis viram bandidos, os bandidos viram heróis. A dona Dilma aí, ó, filme da vida dela. Eu quero ver o que eles vão fazer. Será que vão mostrar ela estourando bomba? A gente tem que fazer exatamente isso, a revolução da direita. Pois é, mas não se faz revolução pensando de maneira imediatista. E nem achando que, porque tem 1 milhão de pessoas na rede social, porque nós vamos botar 10 mil na frente do Congresso e os militares têm a obrigação de nos atender. É muita. A coisa não funciona assim. Política não é imediatista. Política não se busca objetivos a curto prazo. Política tudo é de uma forma lenta e gradual. A direita, ou a pseudo-direita, tá? Que o Brasil nunca teve direita, nem no tempo dos militares. Tinha pessoas que apoiavam o governo do regime. A direita nós nunca tivemos.
No máximo nós tivemos os nacionalistas. Então eu acho que ele tem que criar esse. Mas é o que nós estamos fazendo. Criar esse partido. Não, pelo amor de Deus, partido não. De direita. Não. Muito antes de pensar em formar partido, nós precisamos ter pessoas com consciência, com conhecimento. Porque botar esse bando de ignorante, de histérico para montar partido, como tem uns tontos, chamado Partido Novo. Ah, que lindo, Partido Novo. Eu falei com uma das fundadoras do partido. Eu falei, qual é a linha ideológica do partido de vocês? Nós somos de direita. Tá, mas... E vocês são contra a esquerda, tá? Mas o que mais? Como é que vocês praticam política? Vocês têm uma linha ideológica, um referencial teórico? Não, o nosso partido é assim. Cada um faz política do jeito que quiser. Autonomia total. Eu falei, então faz o seguinte, troca o nome do partido. Ela, por quê? Eu falei, não é novo, é velho. Isso é anarquia. Bota lá, partido anarquista. De novo não tem nada. Vocês estão... Sabe, vou ser bem sincero para vocês. O que tem de espertalhão ganhando dinheiro com esse cenário político não é brincadeira. Partido Novo está vendendo camiseta, pegando doação, vendendo adesivo, fazendo reunião para tudo que é cidade de São Paulo, Minas e Rio, ganhando dinheiro. O tal do Revoltados Online tem um cara que vive de vender adesivo, camiseta, patrocinar viagem para manifestação. Faz 5 anos que ele vive da marca Revoltados Online. Mas eles são 10. De hoje, conclave. Isso aí é uma outra história. O conclave está começando a circular agora, o tal do conclave. O conclave, o tal conclave que vai ter agora, acho que no mês de abril, se não me engano. É março. Sei lá, março, abril. Bom, o conclave é o seguinte, eu conheço o cara, o Dalmo Acorsini, é um brasileiro que mora em Miami, trabalha na área de tecnologia. E Miami é um centro de várias nacionalidades. E lá ele encontrou venezuelanos, cubanos, colombianos, norte-americanos, canadenses de direita. Começaram a trocar figurinhas, experiências. Ele fala do Brasil, outro fala da Venezuela, outro fala de Cuba, outro fala da Colômbia. E aí começa-se a investigar Foro de São Paulo, Farc, Cuba, Hugo Chávez. E aí surge aquela história da urna eletrônica. A urna eletrônica é um projeto cubano fabricado na Venezuela e utilizado pelo Foro de São Paulo para eles ganharem a eleição, pô. Aí o Dalmo chega e diz assim, mas pera lá, tu tem prova disso? Tem tudo, documentado. Opa, então, vamos. O conclave é uma reunião de pessoas latino-americanos e norte-americanos conservadores do Tea Party que vão denunciar a Smartmatic, que é a empresa venezuelana que fabrica as urnas eletrônicas, tá? Desse processo fraudulento, porque é engraçado que as urnas da Smartmatic que vão para a Europa, mas que não são utilizadas para a eleição presidencial, utilizadas lá para eleição de sindicato, coisinha pequena. As urnas da Europa que elas fabricam já está na 3ª geração, são antifraude. Mas as da América Latina é da 1ª geração, cheia de furo para poder fraudar. Eles têm um mapa de como é fraudado. Então o que é o conclave? Eles vão se reunir e vão chamar a imprensa internacional para denunciar. O conclave nada mais é do que uma denúncia formal para o mundo da fraude da Smartmatic com relação às urnas eletrônicas, por ela fabricada e locadas, tá? E principalmente para jogar a público a existência e a atuação do Foro de São Paulo. Que nem nos Estados Unidos tem gente que sabe. Na Europa tem gente que nem imagina que existe um Foro de São Paulo, teve como alicerce a Farc, né? Fazendo toda essa palhaçada que a gente já está careca de saber. Não, o negócio lá no Congresso está tão banalizado,
palhaçada tão grande que eu estive na audiência pública falando sobre as urnas eletrônicas que foi pedido pelo Luiz Alcide. Foi dito lá, aquele professor lá da UNB estava lá, o técnico estava lá, o auditor da empresa estava lá, e foi dito claramente por A mais B que foi fraudado, que é fraudado e que não adianta fazer nada com uma urna em si. Entendeu? Está claramente dito que as eleições não valeram. E está por isso mesmo. Mas não vale. Lá dentro do Congresso. Tá a questão é a seguinte: quem é a oposição? Vamos lá. Nós temos 32 partidos dentro do Congresso. Nós temos um domínio: 30% do PT. PMDB é maior ainda e dá base de sustentação. E depois vem aqueles outros daniquinhos, né? PSB, PDT, PSOL. Só que o PSDB tinha um candidato. Não. Ele tem todo o interesse. Peraí. Deixa eu seguir a minha linha de raciocínio. Não vamos ser imediatistas, tem que entender o processo. Nós temos o PT e o PMDB na liderança. Quem é a oposição? PSDB e DEM. Ok. Quem é o PSDB? PSDB é fundado por um cara, Fernando Henrique, que ensinou o Lula a fazer política. O PSDB, através do seu Lula, do seu Fernando Henrique, em 1993, eles fizeram um pacto bem longe do Brasil, muito longe. Eles foram se encontrar em Princeton, lá nos Estados Unidos, bem longe de todo mundo, que agora veio à tona, através de um brasileiro que foi investigar isso lá, tá? Que o seu Fernando Henrique e o seu Lula disseram o seguinte: olha aqui, meu amigo, eu quero implementar socialismo utilizando as ferramentas do capitalismo, mais conhecido como socialismo fabiano. Aí o Lula chegou e falou: eu tô junto com o Foro de São Paulo, com a Farc, com o Fidel lá, a nossa linha é mais revolucionária, mais agressiva. Aí o Fernando Henrique chegou e fez a seguinte sugestão: bom, já que tu não vai vir pro meu lado e não vou pro teu, vamos criar uma bipolaridade. Vamos fazer uma coisa de cavalheiros. Eu me elejo 2 vezes e passo a bola para ti. Tu te elege 2 e passa a bola para mim. A bipolaridade. Eles estão a 4, não devolveram. Só um pouquinho. O seu Lula, como é aluno do FHC, o FHC ensinou o Lula até a panfletear na porta da Volkswagen, que eu vi. O Lula é aluno do Fernando Henrique. E ele chegou e fizeram pacto. 2 mandatos, 2 eu, nós vamos na bipolaridade, tomamos o poder nos 2. O nosso objetivo é o mesmo, é socialismo. O problema é que o seu Lula e o PT, 2 mandatos, não, minto. Na eleição da Dilma era para o Lula devolver o Fernando Henrique. Mas, por incrível que pareça, né? E por armações de bastidores, a dona Dilma ganhou. E a dona Dilma, quando entrou, o seu Lula não manda nela. Ninguém de São Paulo manda nela. E aí, o Fernando Henrique chegou pro Lula e falou: pô, cara, e o nosso acordo? Aí fica. Agora era a minha vez. Aí o Lula chegou: infelizmente, aquela outra ala do PT lá, aquela turma de guerrilheiro lá do Rio Grande do Sul, lá o Miguel Rosseto, Olívio Dutra, Tarso Genro, a Dilma, Carlos Araújo e tal, os caras deram um golpe em nós, pô. Entendeu? Mas ele subiu em palanque quando ela estava com... Mas eles são do mesmo partido, entendeu? Se não tem outro jeito, eu vou subir. Agora, a bipolaridade PT-PSDB, o PSDB não é oposição, nem aqui, nem na Conquijinha. O PSDB, ele é tão socialista e muito mais safado que o próprio PT. Então o PT pelo menos chega e diz: lutamos pelo socialismo. Bom, o PSDB ele vem com aquela conversinha: não, porque nós somos social-democrata, porque nós queremos ajudar o povo, porque o nosso problema é a inflação, porque o plano real. Tucano, por que o partido pegou um mascote, um passarinho, uma ave de rapina? Foi à toa?
Tucanato de rapina. Não é por acaso, não. Social-democracia é tão nociva, tão nefasta quanto o petismo. Mas vamos lá, falar de impeachment. Eu até preparei uma materiazinha para mim não esquecer de nada. Voltando à questão povo, presidente, né? E fica o exército, as Forças Armadas, neutro lá em cima. Bom, essa neutralidade quer dizer que a Dilma pode pegar pro lado dela tanto quanto a gente. Quer dizer, se as Forças Armadas se corromper mais um pouco, vamos ferrar. Tá, vou te dar mais uma informação. Não, eu só quero que você me tire as dúvidas. Sim, não, vou tirar. Assim mesmo. Não, vou tirar. Hierarquicamente, a dona Dilma tem poder. Agora, diante do dever constitucional que as Forças Armadas têm com o povo e com a pátria, existe uma diferença. Pátria é o território. Nação é quem vive dentro da pátria. Então, o dever das Forças Armadas é, com a pátria, defender o território e defender a nação através da defesa da democracia. Se a dona Dilma chegar para as Forças Armadas e dizer assim, eu quero dar o golpe comunista, eu sou a chefe de vocês vão me apoiar. Eles podem dizer não. Podem, claro que podem. Assim como o Carlos Marighella e o Carlos Lamarca eram militares e ajudaram na Revolução Comunista. E como é que está a situação hoje, dentro das Forças Armadas? Hoje eu afirmo que existem muito, mas muito menos militares doutrinados, cooptados à esquerda que tinha em 64. Muito! E o PEC 51? Aí é como você vê. PEC 51 não tem nada a ver com uma coisa. Não tem nada a ver com coisa. Eu estou querendo distinguir as coisas. Não, mas não é PEC 51. A questão da fusão das polícias militares com as Forças Armadas é uma estratégia de mais concentração de poder na mão do presidente da República com relação ao comando da Força Armada. Armada que eu digo armada com arma de fogo, com poder de fogo. Tá? Então, como é que eu faço para neutralizar as Forças Armadas? Marinha, Exército, Aeronáutica. Eu faço uma fusão com as polícias militares e crio a Guarda Nacional. Isso foi feito na Venezuela. Na Venezuela, o Hugo Chávez, nos anos 90, fez exatamente o que a dona Dilma vai fazer agora. Por que lá a Guarda Nacional, ela pega e atira para matar no povo? Porque lá eles fizeram a fusão e submeteram essa Guarda Nacional ao poder do presidente. E como militar, hierarquicamente, ele é muito obediente, né? Muito respeitador das questões hierárquicas. Teve militares na Venezuela que se rebelaram. Tem muito militar preso, general, coronel, tal, não aceitaram. Mas